Bom dia. Bom dia. A verdadeira lição. O Mestre Jesus, no momento que ele passou aqui na Terra, e nós temos os evangelhos que registram esse momento histórico, e hoje nós lemos Mateus, o relato de Mateus. O Mestre Jesus, ele vem nos trazer um chamado, né? Vem nos trazer uma lembrança de algo que deve estar sempre em nosso coração e em nossa mente. O que seria isso? O poder da graça que nos envolve, né? É muito bom. É muito bom ter a compreensão do amor de Deus. É muito bom ter a compreensão de que nossos pecados foram perdoados, a nossa comunhão com Deus se faz presente, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Mas, do mesmo modo, temos algumas obrigaçõezinhas a cumprir, né? E essa obrigação é um prazer. É um prazer estar na casa do Senhor. É um prazer cumprir a vontade de Deus. É um prazer também compreender que, da mesma forma que nós fomos atraídos pela luz de Deus, também possamos atrair outras pessoas ao amor de Deus. Se algo é bom para mim, eu também quero que seja bom para o outro. Às vezes não é, às vezes não é. Mas eu gostaria que o meu irmão, a minha irmã, sentisse o amor, sentisse abraçado, se sentisse acolhido, se sentisse amado. No ministério de Jesus, no anúncio das boas novas, uma nova forma de compreensão que Jesus trouxe, né? Ele foi pregando aquela nova compreensão, que não era tão nova assim, mas para aquele momento era. Muitos já falaram antes, mas ninguém entendeu nada. E até Jesus falando, ninguém entendeu nada. Até hoje, a gente está em 2023, e muita gente ainda não entendeu nada. Lê a Bíblia de cabo a rabo, do Gênesis ao Apocalipse, e não entende nada. Imagina a paciência de Jesus, né? Jesus, olha, tem que amar, né? Senhor, a gente tem que mandar fogo na cabeça deles, né? Não, né? A gente tem que curar, né? A gente tem que ir lá derrubar tudo, né, Jesus? Não. Então, Jesus, naquele processo todo, ele faz uma observação. Ele olha para o lado dele, ele estava lá pregando, expulsando demônio, curando, e ele olha para o lado e vê o quê? Ele vê o seu povo, seus irmãos de etnia, arruinados. Ele continua vendo aquelas pessoas abandonadas, ele continua vendo aquelas pessoas tristes. Ele fala que essa compreensão seria como ovelhas sem pastor. Essas ovelhas sem pastor, elas estão perdidas, elas não têm direcionamento. Elas buscam mestres, rabinos, gurus, e a gente vê hoje na nossa sociedade, aparece olha, eu tenho a resposta, eu tenho, todo mundo vai atrás. Aí aparece outro, olha, eu tenho isso e aquilo. O mesmo grupo corre lá para trás. Há uns anos atrás, acho que foi bem quando eu cheguei aqui na igreja, apareceu uma figura religiosa que se autodenominava Jesus Cristo na Terra. E ele falava que para ser parte da igreja dele, ele tinha que tatuar um númerozinho, né? Na testa, no braço, fez. Quem se lembra? Dava programa na TV. Explica que isso não é aqui, né? Não é aqui. Você tá falando não é aqui. Dava isso na TV. Era uma figura que tinha aparecido. Gente, as pessoas riam. Era um negócio que apareceu na mídia. Ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para onde vai, mas todo mundo segue. Todo mundo quer um líder. Todo mundo quer, mesmo que seja líderes às vezes esquisitíssimos como esse que eu estou citando, né? Que era uma coisa assim de louco. E as pessoas seguiam.
E a história da humanidade está cheia de exemplos de líderes cada vez um mais louco que o outro, e as pessoas vão lá e seguem, porque elas não têm a compreensão de um caminho correto. Eu sei que é o caminho correto. Não tem. Tá? Se a gente for sincero, as pessoas, elas se auto-enganam. Às vezes elas estão num caminho um pouquinho melhor, ou no outro um pouquinho pior. Mas sempre elas estão sendo jogadas de um lado para o outro. E os líderes religiosos se aproveitam. Os líderes políticos se aproveitam. E as pessoas são jogadas ao vento. Jesus observou isso. Nós temos uma sociedade judaica naquele momento, de judeus que eram escravizados por Roma, que eram oprimidos por Roma, eram manipulados pelos líderes religiosos de sua época, os mestres da lei, que tinham um poder econômico, tinham um poder cultural da sua época, e oprimiam o povo, se juntava com Roma para oprimir o povo. E Jesus olha para aquela situação e fala: está tudo errado, isso está errado. Ele chama seus discípulos para modificar aquela situação. Jesus, do mesmo modo, nos chama. Nós também somos discípulos de Jesus. Jesus nos chama para modificar essa situação, que, se a gente for ver, não mudou muito. A igreja, infelizmente, se tornou uma instituição majoritária que fez o quê? Repetiu esse mesmo processo de dominação, de escravização das almas, das mentes e dos corpos. Jesus, ele vem e rompe com esse sentimento, esse sistema religioso e político de sua época. E fala o seguinte: peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Ele chamou 12. 12, para aquele contexto, ainda era muito pouco. Depois ele chama mais 70. E depois ele chama muito mais. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo chama muito mais. Nós somos um pequeno grupo, mas somos chamados por Jesus a sermos esses trabalhadores. Se nós estamos hoje aqui, Deus de alguma maneira nos chamou. Deus de alguma maneira falou: venha para trabalhar no meu reino. Venha ser um trabalhador do reino de Deus na terra. Os trabalhadores que estão sendo chamados dentro da igreja, fora da igreja, em seus corações, de várias formas diferentes, essas pessoas são chamadas. Nós somos chamados diariamente para o trabalho em Deus. Somos chamados também a chamar outros. Somos chamados também a sermos impulsionadores, a falar: vem comigo também. Somos chamados a agir e fazer a própria obra de Deus na terra. Aonde estão essas pessoas que Deus chama? Muitas das vezes essas pessoas estão enfermas da alma e do corpo, escravizadas na sua alma e no seu corpo. Em algum momento nós também estivemos enfermos na nossa alma e no nosso corpo. Em outro momento também já estivemos escravizados na nossa alma e no nosso corpo. Cristo nos libertou. Cristo nos liberta para que também libertemos outras pessoas, para que também tenhamos compaixão, amor, fraternidade, sentimento de dignidade conosco e com o nosso próximo. Precisamos, primeiramente, da ajuda do Espírito Santo. Sem a ajuda dele, nós não somos capazes de levar adiante a missão que ele nos chama. Sem Deus, eu não vou conseguir ir muito longe. Sem Deus, eu posso achar que eu sou inteligente, eu tenho capacidade física, financeira, faço e aconteço. Sem uma comunhão íntima com o Espírito de Cristo, o que eu estou fazendo só com a minha força não é nada. A
força de Deus que tem que me impulsionar. É o poder de Deus que tem que agir. Eu só sou um instrumento na mão de Deus. Você é só um instrumento na mão de Deus. Ele vai te impulsionar muito. Ele pode multiplicar teus dons. Ele vai te dar dons novos. Mas é Ele que dá. É Ele que nos alimenta. É Ele que nos fortalece em nossas provações. Ele nos dá a esperança. Ele nos dá a paciência. Ele nos dá a força. Para que também levemos força ao mundo. Se tem alguém precisando de ajuda, eu vou ajudar. Não pela minha força, mas pela força de Deus. Não pelo meu amor, que é falho, mas pelo amor de Deus. Não pela minha esperança, que é muito pouca, mas pela esperança de Deus, que é muita, é infinita. O amor de Deus é infinito. Eu posso manifestar o amor de Deus. Eu não sou o amor de Deus. Eu sou humano, falho, limitado. O amor de Deus é perfeito, é duradouro e dura toda a eternidade. Nós estamos envolvidos nesse amor, e nesse amor nós queremos que o nosso irmão, a nossa irmã, também seja envolvido. Não é eu querer fazer que a minha vontade prevaleça na vida do outro. Infelizmente, a religião, e infelizmente a nossa, quer impor o meu amor, a minha compreensão religiosa, política, filosófica, no outro. A gente tem a mania de querer botar que correto é o jeito que eu penso. Não. Correto é o jeito que Deus vai agir na vida de cada um. Deus pode agir na vida de cada um de maneiras diferentes, maneiras diversas. Mas Ele vai agir. De acordo com a compreensão de cada um, Ele vai agir. Ele vai trabalhando na vida de cada um de nós, de acordo com a sua perfeita vontade. Em Cristo Jesus, nós nos fortalecemos. Em Jesus, nós devemos entender que Ele é o nosso chão. Quem se lembra da parábola que Ele falou, aonde nós deveríamos construir a nossa casa? Né? Na areia ou na rocha? Ele é a rocha, aonde a tempestade vem e não derruba a nossa casa, que é o nosso coração. Nosso coração deve estar firmado em Cristo. Se eu estou firmado em Cristo, nada vai me abalar, porque nada pode abalar o próprio Cristo. O inferno pode se levantar, Cristo não vai se afetar. Se eu estou em Cristo, pode se levantar tudo contra mim. Pode me atingir? Vai te atingir. Tá? Vai. Mas você não vai ser derrubado. Você não vai ser abalado. Porque a esperança que Deus nos dá é de que Ele já nos deu a vida eterna. Já nos deu a vitória sobre os poderes da morte. Já nos deu a vitória sobre tudo aquilo que oprime. O Espírito de Deus habita em você. Então, descansa em Deus. Descansa em Cristo. Ah, mas eu acho que isso é assim, o correto é assim. Não é. O correto é Cristo. O amor de Cristo em você. O amor de Cristo no próximo. Não importa o que você acha que é correto usar a roupa X, a roupa Y, se é correto ler isso ou ler aquilo. Para Deus não importa. Para Deus importa que você está conectado em amor a Ele, em amor ao próximo. Devemos buscar essa segurança na comunhão com Deus, com a natureza e descansar nisso. Não nos preocuparmos. Com o dia da manhã? Não se preocupe com amanhã. Não se preocupe com daqui a 100 anos. Se preocupe com o que você está sendo, vivendo agora. Deus está agindo em você agora. Deus está manifestando o amor dele em você agora. Mas eu sou tão culpado, eu sou tão falho. Não importa. Os 12 apóstolos eram muito falhos. Você é tão falho quanto qualquer um deles. Da mesma forma que muitos santos e santas na história da igreja se levantaram, eram falhos, Deus segurou eles. Alguns
comeram o pão que o diabo amassou, mas Deus estava com eles. Nós também estaremos com Ele. Devemos ter em nossa oração o propósito de nos irmanarmos ao nosso irmão e à nossa irmã. Esquecer uma compreensão individualista, uma compreensão que hoje em dia é visto no mundo, de o mundo é só meu, só eu que me importo comigo mesmo e acabou. O cristianismo, a religião de Jesus, que não é a igreja X, não é a igreja Y, não é a igreja anglicana, não é a presbiteriana, é a religião de Cristo, que é o amor, é o próprio Cristo, nos chama para termos empatia, termos dignidade e levarmos essa empatia e dignidade ao próximo. Nos irmanarmos ao próximo e ter a compreensão de que ele é meu irmão, nós caminhamos todos juntos na mesma barca, nós estamos todos juntos na caminhada, e essa caminhada, quando a gente segura um no braço do outro, as coisas ficam, as dificuldades ficam mais leves, porque nós enfrentamos juntos. Uma religião onde o ser humano, ele só se importa com o seu umbigo, e diga-se de passagem, com o bolso, tá? O umbigo até já foi embora, tá? É só o bolso que importa ultimamente. A religião é usada para ganhar dinheiro, tá? E Jesus, na leitura de hoje, fala: se você recebeu o amor de Deus de graça, dê de graça. A igreja não deve ser uma casa de comércio. Infelizmente é, tá? Infelizmente é. E hoje, até aquelas igrejas, não, a gente é de boa, mas quando você está lá no vamos ver, o custo puxa. Nem todo mundo consegue acompanhar o custo da vida daquela comunidade, tá? Então, assim, o dinheiro está sempre envolvido, mas quando a gente está na compreensão de Jesus, é justamente romper com essa lógica de lucro, uma lógica de importâncias financeiras, de poder, de status. Cristo nos chama para todo mundo andar junto e de igual estatura, tá? Na igreja de Cristo, quem é grande e poderoso é igual a quem é pequeno e pobre, e quem é pequeno e pobre é igual a quem é grande. Nós não somos diferentes um do outro. Quando estamos aqui, todos nós estamos diante da mesa de Deus. Todos nós, um dia, nos curvaremos, abaixaremos nossa cabeça diante do Rei. E isso não tem para onde fugir. Uns podem abaixar lá na glória, outros lá embaixo, mas vão abaixar. Todo mundo vai estar de igual estatura. Os trabalhadores são chamados ao serviço desse Rei. Esse Rei é bom. Esse Rei nos chama com amor e misericórdia. Esse Rei chama que esses trabalhadores também convidem outros para trabalhar. O Espírito Santo nos fortalecerá. O Espírito Santo nos dará os meios, os dons para trabalhar. Ele vai nos dar o machado, vai nos dar esqueci o nome a enxada, ele vai nos dar os instrumentos. E a igreja, a comunidade cristã física que nós estamos vendo aqui, é um instrumento. Se nós temos um templo, esse templo ele deveria ser usado para ser uma forma de concentração. Esse templo ele é uma forma de concentração para o trabalho. Somos chamados ao trabalho, somos chamados a participar, somos chamados a estar um do lado do outro, participar um da dor do outro, participar um da alegria do outro. Que o Espírito Santo possa nos conectar um ao outro no dia de hoje, possa nos dar essa força do trabalho, possa nos dar a alegria de estarmos diante do Rei e trabalharmos para o Rei. Em nome de Jesus. Amém. Amém.